Como resgatar a sua força para se libertar e viver o seu propósito. E hoje é um tema, né, mais que propício para nós, para começar esse 2023. Falando sobre isso com uma convidada super especial. E já vamos começar aqui com uma música, preparando esse ambiente para a gente conversar. Já vão convidem pelo menos 2 amigas que você sabe que precisam ouvir isso hoje que a gente vai conversar aqui. Porque se você tá desanimada, tá sem vontade, sem ânimo, não sabe o que fazer, sente que precisa de uma transformação na tua vida, mas não entende como, então fica aqui que essa convidada hoje vai explicar muito bem isso. Vamos aproveitar? Boa noite, Neide, Elaine, Thalita, nossa convidada já tá aqui, maravilhosa. Sejam todas muito bem-vindas. Vamos convidar aqui, fazer esse convite que é muito importante, já para acompanhar desde o início, antes de chamar essa convidada maravilhosa. Vamos lá. Boa noite, Carol. Estão me ouvindo bem? Por favor, me confirme se está tudo certo. Estão me ouvindo bem antes de a gente começar, né? Porque senão depois eu me empolgo e eu não paro mais. Só me confirme, por favor. Faz um joinha assim aqui nos comentários. Vamos lá. Sim, obrigada, Carol. Então vamos lá. Ouvindo super bem. Muito obrigada, lindona. Então vamos lá com essa convidada, né? Já tô até no calorão aqui, meu óculos já tá suando, né? Porque é muita energia, muito conteúdo bacana que vai trazer essa convidada. Vamos chamá-la aqui. De mim. Oi, boa noite. Olá, gente. Só estou escutando a música aqui, já amada. Música, né? Preparando para as mulheres, para assunto, para força, para coragem, para tudo isso que a gente vai conversar hoje, né? Sim, com certeza. Que bom, ótimo. E aí, preparada, lindona? Para mexer com essa mulherada hoje? Bora lá, vamos mexer. Vamos incendiar isso aqui. Vamos. É porque eu já tô no calorão aqui, já tô nessa vibe. Vou aproveitar e pedir para as mulheres, para as lindonas que estão aqui, para compartilhar para pelo menos 2 amigas, né? Para escutar o que a gente tem para falar para você, principalmente que vai falar dessa tua trajetória muito bonita, né? Que aconteceu assim, aquele momento que muitas vezes a gente precisa e a gente não tem coragem, né? E aí exatamente vai dar aquele direcionamento pra gente. Essa virada de chave, né? Essencial. Vira do avesso, mas joga a gente pro nosso lugar. E dá aquele desconforto, tira a gente do nosso eixo, né? E aí é impressionante. Eu sempre costumo lembrar daquele conto da vaquinha da família, sabe? Que o mestre vai lá e simplesmente empurra a vaquinha, a única família que era fonte de sustento da família bem pobre, joga no abismo.
E aí a família fica desesperada, mas volta um tempo depois, a família tem uma fazenda, a família está prosperando, porque estava apegada naquilo, né? Exatamente. E o caos gera movimento, né? Eu falo caos da gente sair do nosso lugar de conforto, da nossa zona de conforto, ele gera um movimento total. A gente sai da inércia e se move, vai Sim, para frente. com certeza. Até porque quando acontece é muito desconfortável, né? Ninguém quer. Muito. Nossa. A gente deseja, mas não quer fazer o movimento, né? Aí quando aparece na nossa frente, a gente, ai meu Deus do céu. Não, vai Socorro! postergando, né? Aí sempre tem uma desculpa. Ai, porque daqui a pouco eu faço, daqui a pouco eu vou, daqui a pouco eu tomo uma decisão, daqui a pouco. E sempre, às vezes, postergando para uma coisa futura, só que essa coisa futura nunca chega, porque a pessoa tá criando um mecanismo de defesa para ela ficar no conforto ali, né? Ficar no Exatamente. quentinho, no gostoso. Com certeza. Isso eu sei que tu tem um monte para contar. Mas vamos começar como a gente vai deixar essa live salva, né? Até porque as pessoas vão entrar depois, vão pegar pela metade. Acho que é muito importante já começar esse ano com esse movimento, né? Mas eu queria que você se apresentasse primeiro, Mari. Falasse um pouquinho de ti, da tua história, do teu trabalho. Faz um apanhado aí. Ah, então tá bom. Então, gente, estou muito feliz de estar aqui com vocês, Soraya. Gratidão pelo convite. É uma honra estar aqui e poder compartilhar um pouquinho da minha história, da minha trajetória, inspirar alguém, né, a fazer esse mesmo movimento que eu fiz, ou alguém também perceber que é possível mudar, né? Que a gente não fala só da boca para fora e que quando a gente coloca as coisas em prática, muitas coisas acabam girando na nossa vida. Mas meu nome é Mariana Martins. Eu sempre falo que eu sou uma mulher multifacetada e acredito que todas nós somos, né? Não sou só eu não sou uma pessoa exclusiva ou alguém de outro planeta. Todas nós somos multifacetadas, né? Todas nós temos inúmeros talentos que precisam ser mostrados para o mundo, porque se eu não mostro o meu talento para o mundo, alguma pessoa vai deixar de receber alguma coisa que eu possa ofertar. Então, eu sou formada em Direito, né? A Soraya também tem esse ponto em comum. Paralelamente ao Direito, eu fiz diversas formações como terapeuta integrativa, né? Eu sou consteladora familiar, astróloga, oraculista, né? Eu trabalho também utilizando as cartas. E recentemente eu decidi fazer, como a Soraya falou, esse movimento para o novo. Esse movimento, largar aquilo que era certo, entre aspas, né? Pelo duvidoso. E hoje eu estou aqui e espero que vocês gostem e curtam e entendam, né? E compreendam o que eu vim compartilhar com vocês. Sim. Essa sou eu, resumidamente. Vou falar também uma coisa que eu acho importante, né? Para quem é astróloga, né, dona Soraya? Eu sou leonina, tá? Com ascendente em leão, uma pessoa extremamente intensa. Minha lua em gêmeos, então sou meio fora da caixa mesmo. E tá tudo certo. Ótimo. É isso aí. E por aí vai. Essa sou eu. Bom, então minha chará de ascendente em leão, né? Por isso que a gente tá nas jubas aqui, né? Assim, um brilho na cara, uma coisa. Gosta de uma luzinha, uma coisinha assim, para dar um destaque. É assim mesmo. E quando a gente entende quem a gente é e acolhe isso, é muito mais prazeroso e divertido também, né? Até para lidar com as nossas sombras. E traz muito essa questão desse nosso movimento também, das nossas decisões da vida. Eu, como tenho lua em Capricórnio, eu tenho muita coisa em Capricórnio, sou muito do trabalho. Então eu tenho que cuidar, porque senão eu vou demais ali e esqueço as outras coisas da vida. Enfim, mas são ajustes e eu entendo. Não,
Eu aprendi, né? Quando a gente se conhece, eu aprendi. Ah, eu tenho essa questão, eu sou assim, então eu vou lidar com isso. Mas, enfim, um dia, a gente tem que fazer uma live um dia só para falar sobre essas coisas também, Ah, que eu acho que é um assunto com bem certeza. interessante, né? É Já fica aí, um ó. assunto inesgotável, né? O inesgotável. Sempre Nossa, tem muita coisa. maravilhoso. É uma paixão minha também. Então, Lindona, a gente já falou mais ou menos um pouquinho que você passou por algo desafiador, né? Uma decisão muito importante na tua vida. E eu queria que tu compartilhasse um pouquinho como foi essa decisão, o que foi, o que te fez dizer, chega, agora eu vou fazer algo que eu estava com muita vontade de fazer e estava adiando isso. Certo. Então, comentando um pouco de novo da minha trajetória, eu fiz direito. Só que por incrível que pareça, ou por, enfim, coisas que não são acaso, que a gente sabe que nada é por acaso, eu nunca me senti pertencente ao direito. Eu fiz direito sem ninguém me obrigar, ninguém me chegou, né? Porque eu sei que tem muitas familiares, às vezes, que impõem, né? Ai, faça esse curso, faça aquele. Não, nunca ninguém falou nada pra mim. Mas isso veio muito forte. Eu decidi não. Desde criança eu falava que ia fazer direito, nem sabia direito o que era. E chegou um tempo que, ali, de tomada de decisão, né? Quando a gente tem, sei lá, 17 anos, geralmente, né? Falam assim, oi, tudo bem? Você vai tomar a decisão, uma das decisões mais importantes da sua vida, com 17 É. anos. Eu? E eu, na época, estava muito em dúvida entre psicologia e direito, né? Eu Porque são também. dois assuntos muito, muito caros, assim, para mim. E eu acabei indo para o direito, sem entender o porquê desse meu movimento. Então, eu fui fazer direito. E no primeiro período até foi ok, mas depois eu comecei a me sentir deslocada. Porque eu sou uma pessoa fora da caixa. E no direito eu senti que eu tive que entrar dentro de uma caixa e ficar presa ali. Então, foi algo que, de início, assim, eu fiquei muito aflita. Ainda bem que dentro do direito eu achei uma área que eu me apaixonei, que é a parte da mediação, né? Que é de resolução de conflitos, de uma forma diferente dessa agressiva, combativa, que nunca me fez bem, assim, essa questão energética, tudo me sugava, não me fazia bem. Então, dentro do direito, eu acabei achando esse nicho que eu adoro, né? Eu sou mediadora atualmente também, atuo, gosto, e paralelamente a isso, eu comecei também meus cursos de autoconhecimento. Aí que eu me joguei de cabeça, né? Então, comecei com a Gnosis, né? Quem não sabe, é como se fosse uma doutrina, ali, uma filosofia. Eu comecei a entender algumas coisas, principalmente a questão de meditação, a questão de sair do automático, né? Que às vezes a gente vive essa vida agitada, maluca, de hoje em dia, essa era da informação, a gente abre aqui, tem muita coisa, a gente acorda, faz as mesmas coisas, volta e vive no automático. Então, esse foi o meu primeiro movimento de parar e pensar, opa, o que eu tô fazendo? Quem que eu sou? E eu sempre, Soraya, e mulheres, eu vou falar mulheres que estão aqui, porque eu acho que é o público, né, Soraya? Eu sempre fui muito curiosa, né? E eu sempre, desde criança, eu entendi que o nosso propósito aqui é muito maior. A vida não pode ser somente aquilo que a sociedade diz, né? Que a gente tem que estudar, depois casar, depois trabalhar e assim por diante. Eu sempre fui, assim, bem questionadora. E eu entrei no autoconhecimento, então depois eu fiz minha formação em astrologia. Primeiro realmente foi para me aperfeiçoar, para eu me entender, né? Para entender quem eu era, qual que era o meu lugar no mundo. E fui indo, até que na mediação, dentro da faculdade de Direito, eu conheci as constelações. E eu me apaixonei também. Eu pensei, gente do céu, que coisa mais incrível isso. Eu preciso entender o que é isso. Aí que eu comecei, né, eu fiz meu TCC sobre isso na época.
E desde lá nunca mais parei de estudar sobre as questões sistêmicas, o pensamento, conhecimento sistêmico, as constelações, em conjunto com a mediação, com a astrologia e também com o meu baralho, né? O meu baralho, o primeiro baralho que eu comprei foi o Tarô de Marcélia. Se eu não me engano, eu devia ter uns 19, 20 anos quando eu comprei esse baralho. E comecei, assim, de uma forma muito intuitiva a tirar cartas para mim, para as pessoas que eram próximas. Comecei a pensar, não é que esse negócio aí faz sentido? Esse negócio aí que a gente tira aí faz muito sentido. Comecei a tirar. Muita gente falava assim, amiga, você pode ganhar dinheiro com isso. Eu ficava, não, gente, é meu hobby. Imagina! Tô fazendo isso aqui porque eu gosto, faço de graça. E foi uma construção para eu entender que eu realmente poderia trabalhar com isso também. Porque antes eu via isso só como um hobby. Não conseguia ver por conta dessa construção social mesmo, né? Eu pensava, não, tô fazendo direito, né? Tô investindo nisso. Então, eu tinha essas crenças limitantes, né? Que me limitavam bastante. Mas eu acredito que o momento, Soraya, que eu entendi que era a hora realmente de seguir em frente, de mudar, de virar essa chave, foi, na verdade, uma construção de muitos anos, né? Não foi de uma hora para outra, né? Não foi de um dia para o outro. Mas eu senti que eu ganhei mais força no ano passado, principalmente no segundo semestre para cá, ali em 2022, depois do meu aniversário. Eu senti que esse ano, mulher, esse meu ano é de Sagitário. Então, muita coisa, assim, veio para falar, mulher, vamos mudar aí, vamos sair da caixa mesmo. Então, eu percebi esse meu movimento, eu fiquei muito reflexiva ali. Eu sempre costumo ficar bastante reflexiva no meu pouco antes do meu aniversário. E eu não estava satisfeita no trabalho que eu estava, né? Eu comecei a advogar e não foi um lugar assim de força. Eu não me senti bem naquele lugar. Não no lugar de estabelecimento de trabalho, mas no lugar de advogada. Não me senti forte, não me senti próspera, né? Apesar que é uma profissão, né, pode sim dar muita prosperidade para as pessoas, mas eu me senti totalmente deslocada. E eu comecei a pensar, mas por que eu vou insistir nisso? Tudo bem, eu posso ter uma compensação financeira interessante, mas por que eu vou insistir nisso se isso não faz sentido para mim? Se isso não faz parte do meu propósito? E aí que eu queria falar para vocês que eu me sinto muito abençoada, sabe, Soraya? Porque eu compreendi o meu propósito muito cedo, eu acredito. Foi nessas questões de numerologia, astrologia, tudo junto. Eu percebi que em vários pontos me conduziram para o meu propósito, que o primeiro deles é focar nesse meu autoconhecimento, me conhecer. E a gente sabe que o processo de autoconhecimento é contínuo. Eu sempre falo, gente, quem chegar para vocês e falar assim, olha, eu me conheço, eu não preciso mais de nada, eu atingi iluminação. Essa pessoa entendeu tudo errado, tem que voltar e começar tudo de novo. Que realmente é esse processo do autoconhecimento. E o meu propósito, além de me conhecer, era ser um instrumento para que as outras pessoas também se conhecessem. Então, eu comecei a perceber que no lugar que eu estava ali como advogada, é claro que eu poderia colocar esse meu propósito ali, mas eu não sentia a força necessária. Eu me sentia muito pelo contrário, eu me sentia sugada, que a minha energia não estava indo para frente, que eu não estava conseguindo ir, que eu não estava progredindo, que eu estava andando em círculos, né? E foi quando eu percebi que eu tinha que fazer esse movimento e que só eu ia poder fazer esse movimento. Mas foi toda uma construção de saber quem eu sou, qual é o meu lugar de força, resgatar essa minha força, trabalhar minhas crenças, né? Porque a gente tem muitas crenças de escassez, crenças desse que eu falei lá no começo, de trocar o certo pelo duvidoso, né? Nossa, mas como que eu vou trocar uma coisa que
é nítido, né, que eu vou ter um retorno para uma coisa totalmente nova, inovadora, que as pessoas não conhecem, que as pessoas têm preconceito, como que eu vou, né, ir em direção a isso? Então eu senti que eu comecei a ter forças o bastante para ir para frente e mudar e virar essa chave. É bem interessante que tu fala dessa tua trajetória, porque aconteceu exatamente a mesma coisa comigo. Em relação à faculdade, a escolher entre psicologia e direito, entre comprar o primeiro baralho, também foi a mesma idade, onde eu também não me sentia naquele ambiente, daquele jeito, né? Também tentei trabalhar, eu não cheguei a fazer OAB, não cheguei, só me formei. Porque aí eu percebi que eu não queria mais trabalhar com juiz, trabalhar em escritório, isso, aquilo. Eu disse, eu não quero isso. E a gente vai entrando nesse ambiente do autoconhecimento, né? E vai se questionando, tá, mas a vida é só isso, né? Crescer, estudar, ter uma profissão, escolher os 17 anos. Nossa, se hoje a gente ainda está trilhando o caminho, imagina com 17 anos, com tanta coisa na cabeça, né? E só isso, e casar, e ter filho, e eu pensava, mas se eu não quero isso, se eu quero conhecer o mundo, se eu quero fazer outra coisa? Muitos questionamentos. E é muito importante isso, a gente chegar a um ponto da vida e entender que quando vem aquela insatisfação é porque tu não estás no caminho certo, que é para ti, para tua alma, né? Tem alguma coisa acontecendo ali. E assim, qual é na hora que aconteceu, assim, o que tu aconteceu? Tu saiu do teu certo, né? Foi pro duvidoso, pro novo. Realmente, eu acho que você disse muito nessa tua fala, Soraya, que foi essa questão da insatisfação. Eu estava insatisfeita com a questão. Esses dias eu até falei sobre essa questão para as pessoas saberem se elas estão no caminho certo na área profissional. E eu acredito que é uma série de fatores. E por que eu coloquei lá essas dicas? Porque foi o que aconteceu comigo. Então, a primeira delas era saber o que era o caminho certo, né? Porque o caminho certo pode ser várias coisas, pode ser o caminho certo para a realização, o caminho certo para ter dinheiro, qual que é definir o objetivo, né? Qual que é o teu objetivo? Qual que é o teu propósito? Depois entender se o que você faz hoje tem um equilíbrio de troca. Eu trabalho e eu tenho um reconhecimento, eu tenho uma valorização, né? Se você é autônomo, o cliente ele te dá uma compensação. Se você trabalha, né, para outra pessoa, essa pessoa reconhece o teu trabalho e te dá essa compensação, né? Que a gente vive num mundo capitalista. Qual que é a compensação? É financeira. Sim. Então eu comecei a entender que eu não estava também sendo nessa questão valorizada os meus talentos, né? Os meus talentos eles estavam adormecidos. Trabalhar com os talentos, né? Eu acho muito importante, porque é isso que eu falo. Às vezes as pessoas engavetam seus talentos. A gente sabe que a gente vive também numa sociedade onde a criatividade muitas vezes ela é podada logo desde cedo. Então até você resgatar essa criatividade, esse negócio vir de novo, é todo o movimento, né? Sim, porque a gente é ensinado dentro de casa, né? Na escola, que tem que ser tudo sistemático, né? E aí vem as nossas questões sistêmicas também. Então, é muita coisa que vai confrontando, vai dando um desconforto muito grande entre o que tu quer e o que tu aprendeu, o que tu vem carregando junto. E eu acho que essa até a próxima pergunta que eu ia te fazer sobre como foi esse resgate dessa tua força, dessa coragem para entender, não, eu quero seguir o meu caminho, é isso que eu quero, não quero mais eu quero aqui, eu agradeço por isso aqui, né, que me trouxe até aqui,
que é uma coisa que a gente sabe que cada vez mais é importante honrar e agradecer tudo que a gente já passou, porque é o que a gente é hoje, né? Como foi esse resgate dessa força, assim, que foi esse divisor neste momento, nessa fase atual que está passando agora? Certo. É muito interessante algumas questões, né, que a gente está conversando, Soraya. E como você disse também na minha história, eu sempre tive muito claro que eu não queria advogar. Só que eu falei, não, eu tenho que terminar esse ciclo. Então eu fiz a OAB, até foi tipo muito pesado para mim, porque não ia de encontro ao meu propósito. Então fazer isso foi extremamente desgastante, foi uma experiência assim bem tensa e intensa e totalmente assim desagradável, porque realmente não era o que eu queria. E eu pensei, eu vou dar um ano para mim, para eu tentar trabalhar como advogado. Um ano. Se nesse um ano eu me encontrar, de repente, eu continuo. Se não, eu vazo e vou seguir o meu propósito. Então, eu comecei a trabalhar como advogada num escritório em fevereiro do ano passado, em fevereiro de 2022. Comecei a trabalhar, né? Comecei a ver como que era a advocacia na prática, vendo algumas questões certas, erradas. E até o meio do ano, eu pensei, acho que realmente não é meu lugar aqui, não. Daí veio meu aniversário e eu estava mais voltada aos meus estudos, porque eu sempre estou estudando alguma coisa, eu sou uma pessoa bem com a mente inquieta, né? Sim. Então, eu estava muito voltada, assim, para a área acadêmica, então eu estava fazendo minhas pós-graduações, eu fiz duas, né? Eu fiz em Direito Sistêmico, em Mediação e Resolução de Conflitos, mas no segundo semestre eu pensei assim, tá na hora de eu investir de novo em alguma coisa para o meu desenvolvimento pessoal. Foi aí que eu comecei, eu fiz duas mentorias e autoconhecimento ao mesmo tempo, explodiu minha cabeça de novo. E no final do ano, daí eu participei da imersão, que foi o lugar que conheci essa mulher maravilhosa, que foi o grande finale, assim. Então, eu trabalhei muito mais forte com essas minhas questões sistêmicas, né? Eu descobri já faz um tempo o porquê que eu fiz direito, né? Que eu falei anteriormente para vocês que eu não entendia, mas agora eu entendo, que foi totalmente por uma lealdade do meu sistema. Foi um curso que a minha mãe queria ter feito e não fez. Então, tinha várias questões que eram maiores que eu e que eu não compreendi, que eu consegui compreender. Fiz esse movimento de honrar, de me libertar do que não é meu, de me liberar. E eu acho que a consequência foi essa, de eu me sentir livre, empoderada, forte o bastante para seguir o meu caminho. Eu falava assim, gente do céu, eu não sei como, mas eu tô pronta. Tô pronta para dar esse primeiro passo, para ir em frente. E bora lá, porque a gente sabe que quando a gente tá vibrando na energia que é pra gente vibrar, as coisas vão acontecendo. Pode ser que demore um pouco, mas vai acontecendo, as coisas vão se encaminhando, né? Senão a gente fica estagnada ali, vivendo uma vida que a gente acha que é legal, acha que é interessante, mas não tá vivendo com plenitude, né? O que a gente se propõe a fazer. Claro. Então, eu acho que esse foi meu divisor d'água, sabe, Soraya? Divisor, mesmo. É isso até que eu ia te falar. O quanto é importante a gente buscar meios, né? Quando dá essa insatisfação, buscar uma ambiência, né? Como a própria Ana fala, maravilhosa, que também, para mim, assim, aquele evento foi um divisor de águas na minha vida, porque também aconteceu tanta coisa. Meu Deus do céu, é uma loucura. Mas por quê? Loucura. Porque a gente se permite estar com pessoas que estão na mesma sintonia, né? Eu e a Mari, a gente se conectou, ela falou, eu vou fazer isso, eu disse, faz mesmo, e entende? É uma coisa assim.
Por isso que é tão importante a gente buscar esse autoconhecimento, esse desenvolvimento nosso. Por quê? Porque você está, às vezes, num problema e você não está conseguindo ver a saída, a solução, ou não tem nem forças para fazer. Sabe o que fazer, mas não tem forças. Então, precisa ter um movimento, ter um impulso para te ajudar fora, para te começar a trabalhar dentro, porque quem vai ter que fazer o movimento é só você, né? Mas para te ajudar com isso é muito importante a gente estar cercada de pessoas, buscar mesmo. Se você não tem perto de você com quem você contar, o que te ajude, precisa fazer uma mentoria, fazer alguma coisa para te ajudar, né? Então, foi incrível isso, até, né, quando a Mari, depois eu mandei mensagem para ela, e aí, Mari, tu fez? Fiz! Ai, que coisa, nossa! Entende? É uma coisa muito boa, porque aí, quando eu me conectei com a Mariana, eu olhei para ela, eu vi que ela tava os olhos brilhando, assim, para querer fazer isso. E quantas vezes a gente quer fazer e não tem essa coragem, essa força dentro da gente, né? É tão importante. Porque muitas vezes é um caminho solitário também. É muito solitário mesmo, Soraya, porque assim, é claro que a gente pode ter uma rede de apoio de pessoas, pode ser que a nossa família apoie, pode ser que o nosso companheiro, a nossa companheira apoie, pode ser que as pessoas apoiam, pode ser que as pessoas pensem, nossa, você é doida, tá maluca? Então, assim, por isso que é importante a gente estar no nosso lugar de força primeiro, porque a gente pode escutar muitas críticas, mas quando a gente está no nosso lugar, as críticas, elas não vão nos derrubar. A gente, claro que pode ficar triste naquele momento ali, mas a gente sabe do nosso propósito, a gente sabe do nosso objetivo que está lá na frente. E a gente segue. Sim, porque certeza. Eu vejo muitas pessoas, né, Soraya, que aparecem, tem muitas ideias maravilhosas, totalmente fora da caixa. Mas adoramos. Alguém chega e fala assim, ai, não vai dar certo. Nossa, não dá essa dinheiro. questão da ambiência, né? Da ambiência. Porque ou a ambiência, que é quem você está convivendo no momento, ela vai te levar para o céu, vai te impulsionar, ou ela vai te derrubar, né? Deixar você ali no chão. Então, essas coisas que a gente tem que começar a observar. Tem aquela questão que dizem, né, Soraya, que nós somos o reflexo das 5 pessoas que a gente mais convive. E isso é muito verdade. Então, se a gente tá com pessoas que olham pro menos, que estão sempre reclamando, sempre, ai, nossa, como a vida é difícil. A gente, o que a gente vai fazer? A gente vai entrar nesse campo e daqui a pouco a gente vai estar fazendo a mesma coisa ali, reclamando, falando. Mesmo que a gente não queira, né? Mesmo que a gente não queira, tá fazendo igual. Falando de escassez, falando disso, ai, que é coitado, que é vítima, ai, meu Deus, coitado de mim. A gente começa a vibrar nisso inconscientemente quando tá nesse campo, né? É bem complicado, né? E é uma questão também, às vezes, doída da gente olhar, né? As 5 pessoas. Porque se elas são a média, é porque então sinal que a minha média tá péssima também, né? Então, provavelmente a minha vida também não vai estar boa do jeito que eu espero. Então, vai tudo uma consequência. A gente vai vendo que vai gerando uma insatisfação interna, uma satisfação no relacionamento, no trabalho, na família, em tudo. Tá tudo interligado. Por quê? Porque a fonte central somos nós, né? Não tem como. Exatamente. É a roda da vida, né? A vida, ela precisa girar de alguma forma. E se a gente não tá bem, digamos assim, se a gente foca só num lado, no profissional, foca no profissional, cresce, monta no profissional, só que a vida não tá girando, porque além do profissional, você tem tua vida pessoal, você tem a questão das finanças, a espiritualidade, tem tudo junto, né? Sim. Tá tudo interligado. Tudo interligado. E quais as dicas ou uma orientação que você poderia dar para as pessoas que estão passando por esse momento, que precisam resgatar essa força dentro delas, para que elas façam a escolha, tomem uma decisão, vão em busca do que elas desejam para a vida, parem de
de sobreviver. Eu sempre falo, viva, não sobreviva. Não sobreviva. Em todos os quesitos, né, Soraya? Porque tem gente que vive uma vida ganhando aquilo para sobreviver. Fica nessa questão, né? Não consegue sair daquilo para ganhar mais, para fazer O uma medo, renda né? extra, porque é aquele negócio, o que eu ganho, eu pago o boleto. Sim. Ah, Né? eu tenho aquele do mês ali, tá ótimo, né? Eu não vou me arriscar. Eu queria mais, mas eu vou me arriscar. Sim. Mas eu acredito, eu separei aqui algumas dicas que eu queria compartilhar com vocês, que, assim, ao meu ver, foram essenciais para eu dar esse passo em direção ao meu propósito. E eu sempre ressalto que eu tô ainda em direção ao meu propósito, né? Eu tomei essa decisão, que foi uma das decisões, eu acredito que até hoje tenha sido a decisão mais difícil que eu tomei, porque realmente foi uma decisão minha, sozinha, e se eu sei que se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim, e é isso. Mas as dicas que eu tenho aqui é, primeiro, se olhem com gentileza, se olhem com amor, não sejam tão autocríticas, não achem que o propósito de vocês é inalcançável, né? Muitas pessoas, às vezes, romantizam muito essa questão do propósito, e às vezes não conseguem Aham. visualizar que o propósito está do lado. Essa Sim. questão do hobby, né, que eu tava falando, ai, que eu jogava cartas, mas, nossa, era uma coisa assim, ai, eu jogo porque eu gosto, eu faço de graça mesmo. Então, as pessoas visualizarem o que é tão prazeroso para você que você faz até mesmo de graça. Isso é teu Uhum. propósito. Muito provavelmente aí tá o teu propósito, aí tá onde o teu coração vai vibrar para fazer. Os E é teus claro que todos talentos, né? os talentos, é claro que todo trabalho tem os pontos positivos e tem os pontos negativos. A gente tem que fazer coisas que a gente não gosta, mas quando a gente trabalha com uma coisa que faz o nosso coração vibrar, tudo fica mais alinhado, tudo fica mais equilibrado dentro da gente. A gente sabe que a gente tem que fazer aquilo, mas é para o nosso propósito. Então, é se olhar com gentileza, com amorosidade, definir esses objetivos, os interesses, as necessidades da pessoa, né? Será que o meu objetivo está alinhado com o meu interesse, com a minha necessidade? Qual que é a minha necessidade hoje? A minha necessidade é financeira, é de realização, é de trabalhar com o que eu gosto. Então, eu acho que é primeiro você entender, nem que seja você pegar um papel e escrever. Eu gosto muito de escrever para manifestar as coisas. Vai lá Sim. e escreve o que está no teu coração, escreve tudo. Outra coisa que eu acho muito importante é viver no presente, né? Porque a gente só consegue fazer as coisas no presente, né? No presente nós somos adultos. Se a gente fica no passado ou no futuro, nós estamos na nossa criança, e criança não faz dinheiro, criança não prospera, porque ela está esperando alguém fazer por ela. Então a gente tem que estar no presente e saber que nós temos essa responsabilidade de fazer por nós, Sim. vivendo no presente. E eu acho interessante também falar que a gente tem que fazer as pazes com o nosso passado. Viver no presente, mas fazer as pazes com o passado. Porque o que passou, passou. Não tem como voltar. Infelizmente, ainda não voltar, não inventaram, né, Soraya, uma máquina que a gente volte e impeça que determinadas questões Ó, aconteçam, né? às E, vezes é infelizmente, melhor não ter. Tu acha que seria bom? Eu não sei. Eu não sei. É polêmico, divide opiniões. polêmico. É. Mas, né, é verdade, às vezes a pessoa fica realmente presa no passado porque teve um trauma muito forte, teve uma questão, às vezes, muito boa, uma época que foi maravilhosa para ela, que ela não vive mais aquilo e ela fica presa naquele passado. Exato. Alguém que fez mal, alguma crença, alguma coisa que está lá no passado que te impede de ir para frente. Então, por isso que eu falo de fazer as pazes com o passado. Abraçar a nossa escuridão, porque quantas vezes a gente varre para debaixo do tapete os nossos efeitos, o que a gente não gosta da gente, a gente vai varrendo, mas a gente é isso também. Então, é abraçar a nossa escuridão, ao invés de lutar contra ela. E principalmente, Soraya, que essa questão de força é resgatar a nossa força pessoal
que está no nosso sistema familiar. Eu sempre falo que a nossa força de vida está no nosso sistema. E enquanto a gente não fazer as pazes com esse sistema, com o nosso passado e com o nosso sistema, olhar para o que aconteceu com amor, olhar com respeito, sem julgamento, apenas aceitar, honrar os antepassados, honrar o pai, honrar a mãe, entender que o que eles fizeram foi o melhor que eles podiam ter feito, né? Naquele momento, com a consciência que eles tinham. É isso que eu ia falar. Quando a gente faz esse resgate, assim, entende, para de julgar quem veio antes, a gente consegue acessar essa força. E, gente, é uma força. Pensa só comigo aqui. Imagine os pais de vocês atrás de vocês. Atrás dos pais tem os avós. E depois os bisavós. E depois os tataravós. Olha quanta gente tem atrás. E é essa força de todas essas pessoas que tá hoje na gente. Então, a gente... Ó, eu me arrepiei aqui, tá? Porque é muita força e a gente precisa se conectar com essa força. Quando a gente se conecta com essa força, a gente fica totalmente em paz e a gente segue a nossa vida com propósito. É isso que eu ia falar, acrescentar até, porque muitas vezes a gente está preso ao que o pai e a mãe fez pra gente, né? Mas eles fizeram o que eles sabiam, deram o melhor, né? Exatamente. Se foi, era o certo para nós, né? Então, assim, uma coisa que todo mundo, né? Todo mundo não, mas acho que muita gente, a gente sempre tem uma mágoa, alguma coisa do pai, não é? Uma coisinha a gente sempre tem. E quando eu passava por esses momentos, agora menos, assim, e eu não conseguia entender, separar o cuidador, eles que cuidaram de mim, os adultos, não é adultos, às vezes eram crianças feridas também, né? Mas seres humanos, do pai e da mãe que deram a vida, abriram um portal e assim, toda a ancestralidade lá. E aí, quando eu me dei conta disso, assim, aprendi a separar um pouco e respeitar tudo que eles tentaram fazer por mim, né, da melhor maneira, eu ganhei mais força. Eu ganhei mais clareza também, eu ganhei mais força. E aí, quando vem essa força de trás, vem a nossa força pessoal, que eu sempre falo, né, a força do feminino, da nossa essência, sim, da nossa alma. E tanto é que dentro do meu método, uma das 10 leis, né? Porque como eu sou do direito também, eu trouxe o meu conhecimento do direito honrando, né? E como eu não quis exercer, mas eu acabei trazendo coisas dentro, que eu acho que é muito bom para a gente honrar aquilo que veio, né? Trazendo para a gente. Então, das minhas questões das leis são honrar as nossas ancestrais, nossa ancestralidade, né? Olhar as nossas sombras, que ali a gente também ganha muita força. É como você falou. É tão importante porque a gente está tão focado fora e na perfeição e de seguir a manada, que esquece, né, da sua individualidade, da tua história familiar. Tudo tem um porquê, né? Foi como foi. Ok, olhamos para isso e tá tudo bem. E agora, com aquilo que a gente recebe, sabe, tudo a gente vai para frente, né? Exato. Eu sempre falo, Soraya, que Deus, o universo, né? Não sei no que as pessoas acreditam, mas não dá ponto sem nó. Não existe um ponto sem nó. Então, assim, nada é o acaso. A gente tem que entender que às vezes as coisas não são sobre a gente, né? O que os nossos antepassados fizeram não diz respeito a nós. Porque somos muito pequenos em relação a eles, né? Pequenos, exatamente. Mas é integrar isso no nosso coração. Às vezes não precisa você fazer um movimento físico, né? Se você não quer fazer, se você tem um impedimento, mas é aceitar dentro do coração. Esse movimento no coração já faz toda a diferença. Sim, sim. E aí, já aproveitando o gancho para te perguntar como foi essa sensação de sentir essa força, de sentir que tu
destravou e conseguiu dar o primeiro passo. Como foi essa sensação, assim, a primeira sensação? Foi de liberdade. Foi, nossa, me libertei, assim, como se estivesse dentro de uma gaiola. E alguém foi lá. Eu fui lá, na verdade, não foi nem alguém. Eu fui lá e percebi que a gaiola estava aberta, na verdade. Opa, tá aberta! Uau! Tá aberta já essa gaiola. Foi mais ou menos esse sentimento que eu tive, né? De estar presa numa gaiola, só que essa gaiola era minha criação também. Que na verdade sempre esteve aberta para eu voar a hora que eu quisesse, né? Mas assim, foi extremamente libertador. Foi a liberdade que eu queria há muito tempo. Sim. A gente se aprisiona nós mesmas, né? Eu sempre lembro, eu sou assim, gosto de metáforas, assim, de historinhas, né? E aí eu ouvi uma vez sobre do elefante, eu achei muito interessante. O elefante pequenininho, tu já ouviu essa? Do elefante? Não, pode. O elefante, uma família com um menininho foram pro circo. E aí lá tinha um elefante, né? Grandão, assim. E aí o menininho perguntou pros pais, nossa, mas ele tá preso num toquinho, assim. Mas ele não é tão forte que pode sair dali. E os pais ficaram assim, putz, e agora? O que a gente vai responder, né? Não, é porque ele já deve estar acostumado ali. E é a verdade, né? Ele foi desde pequenininho condicionado. Quando ele era pequenininho, ele tentou um tempo sair, mas não tinha força para sair. E agora que ele tem força, né? Cresceu, virou um adulto, ele está tão condicionado àquilo que pode colocar um gravetinho que o elefante não ia conseguir sair nunca. Então, para ver como a gente fica condicionado a isso, né? A gente no início, às vezes, quer tentar fazer um movimento. Eu sempre falo, né? O sistema, as coisas todas acontecem de uma forma que nos prende. Não, não vai se rebelar, não. Continua, segue. E às vezes até para o nosso próprio bem, né? Porque não sabe o que esperar, o que vai acontecer, uma forma de preservar defesa. Aí a gente acaba se condicionando, tá, então é isso. E aí a gente tá como aquele elefante que tá preso ali num gravetinho e não consegue mais sair. Então eu acho que essa tua sensação foi incrível. Já tive essa sensação também. Além da liberdade veio uma paz, uma leveza. Leveza. Ai, Verdade. ai, agora sou eu. Aí a gente nem sabe, na hora a gente fica até meio assim, o que eu vou fazer com toda essa minha liberdade, né? Dá um assim, agora! E é muito gostoso. Verdade. Sentir, né? Eu não sei, eu tô falando o que aconteceu comigo. Não, é super verdade que você falou. Também aconteceu comigo. Que depois dessa sensação de liberdade, eu senti realmente essa leveza, assim. Foi tipo, meu Deus, agora eu posso ser quem eu sou de verdade. Sem medo, sem, assim, ninguém pra, tipo, um chefe, digamos assim, pra podar os meus pensamentos. Então, assim, agora eu posso ser realmente dona de mim, né? Que foi a música que eu escolhi. Uma ótima música, por sinal. E é isso, lindona. Antes de a gente fazer a nossa roda das cinco palavras, né? 5 palavras surpresas. Mas não te preocupa, é super tranquilo. Eu queria ver se tens alguma coisa para falar, para acrescentar da tua experiência, do teu trabalho, o que tu está fazendo voltado a isso, para ajudar as mulheres. Sim. Então, gente, eu falei lá no começo, não sei se o pessoal que está assistindo aqui estava desde o início, se não estava, eu vou falar novamente, né? Hoje eu assumi realmente o meu papel de terapeuta integrativa. Eu quero realmente fazer desse meu propósito, dessa minha missão de vida, de ajudar as pessoas a se conhecerem cada vez mais, para elas também terem essa sensação de liberdade que eu tive, de leveza, de que estão realmente no caminho certo porque elas querem.
Eu faço meus atendimentos individuais, eles são baseados em 3 ferramentas, né, que eu utilizo, dependendo da questão que a pessoa me traz. Eu trabalho com algum deles, ou às vezes a pessoa fala, eu quero fazer isso, daí eu já direciono. Então, quais as ferramentas que eu trabalho hoje? Com a constelação familiar, né, que trabalha toda essa questão sistêmica que a gente estava falando antes, né, dos antepassados, de resgatar essa força, a questão da astrologia, né, eu trabalho com um mapa astral, que diz muito sobre a personalidade, para a pessoa se conhecer mais, conhecer os seus talentos, onde que está a potência dela, mas também saber onde que está a escuridão, onde que está a sombra, para lidar com tudo isso. E também o tarot terapêutico, que eu utilizo também quando a pessoa quer saber, né, se está no caminho certo, seja na profissão, seja no amor, seja na finança, na espiritualidade, em alguma questão específica, né, para entender melhor como agir, de que forma agir, qual que é o melhor caminho para fazer essa tomada de decisão também. E eu também compartilho aqui com você, Soraya, que eu estou montando também a minha mentoria individual. Logo ela vai sair, logo ela vai sair também para ajudar essas pessoas, essas mulheres maravilhosas, a tomarem essa decisão de seguir o coração delas, seguir esse algo novo, né? Também trabalhando com essa questão sistêmica, com as cartas e tudo junto e misturado, né? Então, tá vindo novidade por aí. Muitas novidades. Meu Deus, era isso que eu ia te falar. Eu pensei, será que eu falo para ela em off ou eu falo na live? Sim, menina, que eu já vou escutando, eu já vou vendo, eu já vou tendo visões aqui, né? Pensei, nossa, por que ela não alia esses 3 junto e faz uma mentoria que ninguém vai ter igual, porque é uma coisa única tua. E eu te falei, né? Não sei se tu lembra que eu te mandei uma mensagem e disse, isso é muito bom para te trabalhar, porque tu tem experiência dessa tua trajetória. Já pensou quantas mulheres querem essa ajuda, né? E aí tu pode ajudar, acompanhar a mentoria. É incrível. Olha, um sucesso grande aí, hein? Tô pressentindo um negócio muito bom. Ai, continua. Meu Deus, Continua. Recebo. Como diz, eu mereço. Eu mereço, eu recebo. Isso aí. Então, quem quer saber mais informações dessa mentoria, desses outros trabalhos que a Mari está fazendo, aproveita, já entra em contato com ela, porque depois, né, vai estar uma loucura atendendo na mentoria e aí depois não vem chorar, né? Então, aproveita, né? Depois não vai dizer, mas eu queria dar um jeitinho. Não é assim. Adultos fazem e acontece, né? Não fica nananana e não faz nada. Não sai do lugar, né? É bem isso mesmo. Adultos vão atrás. Vão pra vida, cresçam, né? Eu sei que às vezes as pessoas dizem, mas que coisa chata falar isso, né? Quem ela é para falar isso? Eu sou uma pessoa que está se tornando adulta. Minha criança, ela surge de vez em quando, né? Ela surge de vez em quando, ele faz uma birrinha, mas a gente sabe lidar com ela. E aí a gente começa a aprender a lidar com ela, né? Exatamente. Ela vai estar sempre ali, né? E às vezes ela vai aparecer. E às vezes eu até me vejo quando eu era criança, como se ela estivesse do meu lado, na minha frente, assim. Não, espera, vamos fazer isso, me ajuda a ser adulta agora, me deixa ser adulta, que depois a gente, como recompensa, a gente faz alguma coisa como criança, entende? Essas coisas também pra gente não levar a vida também tão a sério, a gente tem que saber a hora de ser adulta, de ser séria, profissional, e os momentos que a gente também tem que se permitir e também agradar e honrar a nossa criança interior também, né? Quem a gente foi. É que é bem isso que você falou, né, Soraya? A nossa criança está com a gente. Ela vai sempre estar com a gente. E ela tem que estar com a gente porque é dela que vem a nossa criatividade, que vem a nossa ingenuidade também, essa vontade de ir para o novo também. É super nossa criança, mas a gente tem que saber lidar com a nossa... Quando ela faz uma birra ali, né? Quando ela... Aí
Aí faz mentoria, faz uma constelação, né? Faz isso. Trabalhar com essa criança, né? Eu preciso ver que ela tá complicada aí. Mas é tudo um processo, né? Se a gente fala hoje, é porque a gente passou e às vezes a gente passa também, né? É super normal, com certeza. né? Olha, eu faço terapia toda semana e depois eu por ser terapeuta eu pensei, nossa, mas toda semana, aí não vou ter tanta demanda assim, que é nada. Às vezes eu tô louca para dar um horário assim, o dia que eu quero falar com a minha terapeuta, entende? Para ver como é bom e a gente ter clareza, a gente sabe muitas vezes o que tem que fazer. Só que a gente não consegue organizar o pensamento da gente. Tem tantas coisas, emoções ali. Por isso que é fundamental buscar um auxílio, buscar uma ajuda para poder orientar, né? Super. Super. A gente tem que... Porque, assim, tem pessoas, eu já vi, terapeutas, né? Que acham que porque trabalham com terapias não precisam. Meu Deus do céu. Aí pira o cabeção. Aí começa com os teus problemas, misturar com os problemas dos teus clientes. Daí bola de neve, cara, meu Deus. É uma loucura. E aí a gente vai atrair os clientes que justamente tem aquelas coisas que precisam desenvolver na gente que tá ali, né? Então, assim, olhe para isso, olhe para suas sombras, suas questões, para resgatar essa tua força. Se você não consegue sozinha, com as dicas maravilhosas que a Mari deu, busque auxílio, busque a Mari, fale comigo, porque é necessário isso. É como eu falei quando eu fiz a live com a Mari. Este é um ano muito do feminino, da energia feminina, das emoções muito intensas. Então, assim, as coisas vão acontecer muito rápidas. E a gente, às vezes, não vai estar preparado para lidar com tudo isso sozinha. Precisa de um auxílio. Desse ponto de equilíbrio, na verdade, né? A gente também precisa desse ponto de apoio. Claro. Não, imagina, com tanta demanda para lidar com tanta coisa, né? E quando a gente acha que não tem nada, que tá tudo bem, tudo perfeito, tá bom, tá bom. Tá bom. Espera mais um pouco, a gente conversa de novo, né, Mari? É bem isso. É um processo contínuo, é a vida acontecendo. A vida acontecendo. É assim. E eu queria falar também, Soraya, uma frase que eu gosto muito de falar em várias situações. Quando eu dou treinamento de mediação, eu falo também, porque é uma frase, assim, que eu acho que resume muito essa questão do caos e dos confrontos, os conflitos, porque, assim, eu gosto de falar que nós somos seres que conflitam. O ser humano é um ser que gosta de brigar, que gosta de conflitar, é um fato. Não dá pra gente falar assim, não, imagina, gente, a gente não faz isso. Faz e faz. Só que o que muda? O que vai mudar? É a forma como a gente lida com os conflitos. Porque o conflito ele não é negativo, gente. Pasmem, não é negativo. O conflito, na verdade, ele é uma coisa mais neutra. Só que a gente precisa saber lidar com esse conflito. Geralmente a gente lida de uma forma mais negativa, porque a gente não sabe fazer essa gestão de emoções e, né, a gente acaba não sabendo lidar. Então, ai meu Deus, conflito negativo, vou ou ignorá-lo ou lidar de uma forma agressiva, né? Tem gente que lida com forma agressiva. Ou você pode olhar para o conflito de uma forma totalmente positiva, com uma oportunidade de crescimento. Porque o conflito, ele surge para movimentar, para você sair daquela tua zona de conforto e ir para uma nova direção. É isso. E tem uma frase que algumas pessoas elas atribuem a Charlie Chaplin, que eu gosto muito de falar ela, que é a seguinte frase: que a gente não tem que ter medo dos confrontos, porque até os planetas se chocam e do caos nascem as estrelas. Então, eu adoro essa frase porque ela é bem impactante, porque é isso, o caos, o conflito, ele tá ali pra gente olhar para alguma coisa. Sistemicamente, o conflito existe porque a gente precisa olhar para alguma coisa.
Quando a gente entende a raiz daquele conflito e percebe, nossa, eu posso pegar disso, né, daquela questão, me dê-me os limões que eu vou fazer a limonada, como que é aquela frase, mas é isso, a gente pegar aquilo e fazer algo com a nossa dor. Porque a gente sofreu lá, mas a gente pode, não precisa ser refém dessa dor, a gente pode utilizar isso para algo positivo lá na frente. Então, essa frase que eu quero deixar aqui, a minha, a minha participação. Palmas, olha, incrível, hein? A frase, essa questão de conflitos, nossa, tem total sentido isso. A gente já leva sempre o negativo, né? Como é que pode, cara? Incrível, hein? Adorei. Muito bom colocado isso aí, Mário. Eu gostei. Então vamos lá para a nossa parte final, que rufem os tambores. Eu tenho que arrumar um tambor. Adorei! Pega um tamborzão xamânico, mulher, vai ser maravilhoso. Sim, não, daqui a pouco já faz umas limpezas, defumação, aí o negócio já mistura tudo, né? Eu sou assim, eu vou misturando as coisas, o que vai fazendo sentido para mim. Mas tudo bem. Olha, gente, por isso, sabe o que é? Quando a gente tá na família do sistema, a gente olha para minha família, assim, né? Na minha mente, assim, eu vou fazer diferente. Ah, mas tô fazendo bem diferente. Mas, entende? Adoro essa vida. Fazer o quê, né? Veio a clareza pra mim, veio tudo isso pra mim, o download, agora aguenta, agora vai, agora né? Aguenta o rojão. Agora vai. Então tá, Lidona, eu vou falar 5 palavras e aí você faz uma colocação, uma frase curta, o que é sentido pra você, tá? Mais ou menos relacionado ao tema. Não gosto de ser muito polêmica, né? Porque senão, enfim, mas super tranquilo, tá? Porque às vezes eu quero, tipo a Gabi da entrevista lá, sabe? Ai, adorei. Achei bem programa de auditório, amei. Opa, que bom. Eu faço isso há anos. Aí eu parei e comecei a voltar de novo a fazer, porque eu gosto disso, sabe? Ai, adorei. Me senti super importante, adorei. Então tá bom, maravilha. Então vamos lá. Primeira palavra é transformação. Transformação. Bom. Transformação. Se transforma. Pode ser, não precisa ser transformação, pode ser derivados, né? Sim, sim. O que tu sente dessa palavra? Essa palavra, ela me remete muito à questão de seguir com o que faz sentido. Transformação é seguir o que faz sentido. Muito bem. Propósito. Propósito é aquilo que faz nosso coração vibrar. Futuro. O futuro é uma questão mental, porque o passado, o presente e o futuro, eles acontecem ao mesmo tempo. Mas a gente precisa viver o agora para que a gente aproveite o futuro lá na frente. Nossa! Bem dark, assim, Nossa. né? Meu Deus do céu, tá muito bem, hein? Eu devia ter feito mais difícil. Tô brincando. Vamos lá. Sonho. Os sonhos são possíveis se você acreditar. Muito bem. E uma nova Mariana. Nova Mariana. Nova Mariana, poderosa. Poderosa, livre e cheia de criatividade. Ótimo. E dinheiro no bolso. Ai, melhor ainda. Melhor ainda. Que venha muito. Quanto mais ajuda, quanto mais serve, que venha mais, com toda certeza. Com certeza. E aí? Tranquilo? Tranquilo. Mulher podia fazer isso
por horas. Adorei. Que bom. Mari, eu quero te agradecer por ter dedicado esse momento dessa live, né? Vou deixá-la salva aqui no meu perfil, vou colocá-la no meu YouTube também, porque é super importante isso que a gente conversou, que você falou, né, desse teu trabalho, do que passou na tua vida recentemente, e te agradecer por essa oportunidade, fico muito feliz. Que bom, né, que a vida, de alguma forma, nos conectou com a nossa história e que você colha os frutos dessa nova Mariana, dessa nova fase da sua vida, com tudo que você já tem, essa bagagem, para ajudar muitas pessoas, principalmente as mulheres. Fico muito grata e seja isso mesmo, tudo que você falou, essa nova Mariana, esse poder, criatividade, força, liberdade, servir, dinheiro, isso que todo mundo deveria ter e não tem, e não se permite, né? Muito verdade isso, Soraya. A gente tem que se permitir, se permitir. E eu que agradeço do fundo do meu coração por você ter dado esse espaço para eu compartilhar um pouco da minha história, falar algumas questões, né, que são muito importantes, especiais na minha trajetória. Agradeço esse nosso encontro, que eu tenho certeza que foi um encontro de almas. Eu sinto muito isso, Sim. porque a gente é muito parecida. Nossa, muitas coisas. Coisas muito parecidas. E também te desejo as melhores coisas. Eu tenho certeza que esse ano vai ser, assim, de muita prosperidade, em todos os sentidos, né? Não só na questão financeira, mas, assim, na questão pessoal. No feminino, né? A gente vai conseguir trabalhar muito isso, questão emocional. Então, assim, gratidão pelo teu trabalho, que eu tenho certeza que ele realmente transforma vidas. Então, siga aí no teu propósito, que também é maravilhoso, mulher. Você é incrível. E bora nesse propósito aí, seguir para ajudar cada vez mais pessoas. Bora resgatar essa nossa força, nosso poder pessoal aí, né? E ir para o mundo servir, mostrar para que você veio também, né? Não vai só sobreviver, vai viver, né? É essencial. Quando a gente está muito morno, a vida vai fazer algum movimento. Seja no amor ou seja na dor. Então, não espere chegar à dor para fazer o que precisa ser feito, né? E vamos nos falando. Com certeza. Porque acho que a gente tem muita coisa ainda para conversar e compartilhar, né? Com certeza. Meu Deus. Então tá certo. Boa noite, quero agradecer a presença de todo mundo que esteve aqui, quem vai assistir a live depois, né? Aproveitem essas dicas, são super importantes de quem já passou por isso, né? Com certeza. Então tá certo. Beijo, beijo, beijo e uma ótima semana. Se cuidem. Beijo. Tchau, gente.